Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o IPI. O IPI, eu quero passar assim as bases legais que a gente tem que analisar, mas assim, ele é um imposto mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, eu vou passar para vocês o regulamento de IPI, que é o decreto 7.212 de 2010. Tem que ler. O regulamento de IPI, então, tem o que é um produto industrializado. Ele fala que é o resultante de qualquer operação definida neste regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária. Aí aqui ele fala, caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe para consumo, tal como. E assim vai. Tem que ler, tem bastante coisa interessante aqui. Tem isenção, tem suspensão de IPI, tem regime especial de IPI. E, bom, basicamente assim, quem que paga o IPI? Quem industrializa, então quem modifica, quem faz alguma transformação no produto, ou então quem é equiparado. Essa questão do equiparado, para a gente ter assim, ó, a regra geral, depois, né, tem caso a caso. O importador. O importador, ele é equiparado à indústria, porque ele importa e depois, quando ele vai vender, ele faz o destaque do IPI. Então, na importação dele, ele paga, ele acredita, e na venda dele, ele debita o IPI dessas mercadorias importadas. Então, assim, basicamente, são essas duas empresas que a gente tem que ter atenção, ao industrializador e ao importador. E depois, o regulamento, RIP, regulamento de IPI, ele classifica quem mais que é equiparado. Aí tem vários tipos de comércio que depende do produto. Então, depende da classificação do produto para ele ser. Ah, entrei sem querer. Deixa eu voltar. Para ele ser equiparado à indústria, certo? Então, assim, no regulamento a gente vai ter que ler, mas basicamente é isso, sabe? Tem a não incidência, imunidade tributária, jornais, e tem quem o regulamento entende que não é uma industrialização, como alimentação, tem alguma coisa assim. Então, tem que dar uma olhadinha nele que ele é importante. Bom, e o outro decreto importante é o da TIP. Então, para identificar se um produto ele tem IPI ou não, você vai olhar no decreto, ele é novíssimo, ó, 10.923, de 30/12/2021. Esse decreto ele foi alterado pelo decreto 11.055 de abril de 2022. Então, aqui na TIP, a gente chama esse decreto de TIP, né? Que é a tabela de incidência de imposto sobre produto industrializado. Então, ele tem, deixa eu pegar um aqui para a gente ver, um 8537, por exemplo. Opa, era só 85, mas ia demorar. Vamos lá no começo dele. Ele tem uma breve explicação, quando a gente começa com 85, lá no comecinho, do que classifica, cadê? Capítulo. Do capítulo 85, então máquinas, aparelhos, e aqui tem uma bela história para a gente ler sobre esses produtos. Então, se a gente tem um cliente que vende esse tipo de produto, que ele é uma indústria ou equiparado, a gente dá uma olhada nessas descrições, tem algumas informações bem importantes. Então, aqui tem o NCM, né, que nós vamos classificar o nosso produto de acordo com o que ele é, e a alíquota do IPI. Então, aqui são as alíquotas que nós vamos aplicar na venda desses produtos, né? Tirando se ele não tem nenhum benefício fiscal, Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, suspensão. Aí a gente aplica, entendendo que é tributado mesmo, aplica essas alíquotas. E tem alguns itens que são alíquota zero, então ele tem alíquota, mas é zero. E tem os NTs, que são os não tributados. Deixa eu ver se eu acho algum aqui pra gente ver. Mas tá escrito NT, então a base legal dele é não tributado. Esse
é dessa forma que tem que sair na nota, IPI não, ANT, ó, conforme decreto tal, que nem tá lá em cima. Então, assim, ó, eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição, que é uma explicação sobre o que está acontecendo com o IPI. Mas, basicamente, é isso. Nós aplicaríamos essa alíquota no nosso produto. Mas, tem uma DIN tramitando aí, que tem uma orientação da seguinte forma: se o nosso produto que a gente industrializa, a gente industrializa fora da Zona Franca de Manaus, né? Ele for produzido lá na Zona Franca de Manaus com o PPB, tiver alguma empresa que fabrica ele lá, nós não vamos aplicar essa alíquota, nós vamos aplicar esse decreto com a alíquota original. Então, porque essa alíquota aqui ela foi reduzida com essa base legal, 11.055. Então, aqui ele já está atualizado. Se a gente tiver alguma empresa que produz o mesmo produto que nosso, lá na Zona Franca de Manaus, com o PPB, a gente vai ter que ficar atento que não é essa alíquota que a gente vai aplicar. Mas o vídeo aqui na descrição, ele vai explicar certinho, caso você tenha alguma dúvida a respeito disso. Bom, de IPI, assim, é bem tranquilo, não tem muitos problemas, não. A questão do IPI, assim, quando a indústria, ela importa não, ela compra mercadoria, ela lança as mercadorias como matéria-prima, acredita o IPI, e algumas vezes, na sua venda, esse IPI é alíquota zero, né? Então, não há débito. O que acontece é um acúmulo de crédito. Aí a gente faz uma PER-decomp, que mais para frente a gente vai falar com vocês sobre isso, mas a gente faz uma PER, que é um pedido de ressarcimento desse valor. O IPI é o imposto federal, então eu posso compensar ele nos outros impostos federais. Então, se eu tenho um débito de PIS, um débito de COFINS, imposto de renda, CCLL, até o próprio IPI, eu posso compensar ele com esses valores que ficam de saldo credor, certo? Mas a gente vai explicar certinho mais para frente. Mas se você tem uma indústria, fique atento ao seu crédito. Ele expira em 5 anos, né? Então tem que fazer, trimestral o pedido, e assim você segue. Tá bom? Até mais. De IPI é isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau.